Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre. Olá, boa noite. Conexão Poder deste domingo recebe o deputado José Geraldo Riva. O parlamentar acusou na semana passada alguns vereadores de tentarem extorquir o vereador cassado, João Emanuel, seu genro. Fique com a gente, o Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam comigo dessa entrevista o jornalista Paulo Coelho e também o apresentador do SBT Comunidade, jornalista Agnello Corbellino. Deputado Riva, boa noite, obrigado por ter vindo. Na semana passada, muita polêmica envolvendo o senhor, muita polêmica envolvendo o seu genro, ex-vereador, cassado João Emanuel, justamente por conta dessa cassação. Existe a possibilidade de haver até um dossiê contra parlamentares que teriam extorquido o seu genro para não votar a favor da cassação. O que é que tem de verdade, o que é que tem de fato e o que é que tem de boato sobre isso? Bom, boa noite, André, boa noite aqui ao Paulo, ao Agnello, a todos os telespectadores. É um prazer mais uma vez poder estar aqui no Conexão Poder, é a segunda vez que eu venho aqui a esse programa. E eu gostaria, antes de mais nada, André, de dizer que, primeiro, não existe dossiê nenhum e nunca existiu dossiê. O que existe, na verdade, é um relato de uma denúncia que o vereador João Emanuel iria fazer e que achou por bem não fazer nesse momento em função do processo de cassação em trâmite na Câmara. Primeiro porque ninguém gostaria que tivesse, e eu achei isso um ponto positivo, que alguém achasse que isso era vamos dizer assim, um instrumento de negociação. É preciso deixar muito claro, e eu aqui vou deixar na condição não de sogro, mas de deputado e de amigo do João Emanuel. Primeiro, eu não adentro a questão do mérito da questão do João. Essa é uma questão que diz respeito à Câmara, que diz respeito ao João. Segundo, o que eu questiono é a forma, o modus operandi como isso se realizou. O vereador João Emanuel foi cassado sem direito a produzir provas, sem nenhum contraditório. E desde o início o vereador João Emanuel achou por bem passar por isso, porque se dependesse de mim, há 45, 60 dias atrás, eu fui o primeiro a dizer: João, renuncia. Todo mundo sabe que a sua cassação está encomendada, que existe um complô para te cassar. E você não deve passar por isso, porque o pleno da Câmara está acertado para cassar. Existe um entendimento, existe um acordo, não sei se político, não sei de que ordem, para te cassar. O João achou que não devia renunciar, resolveu enfrentar. No dia da cassação, o vereador João Emanuel voltou a falar comigo, ele estava já há alguns dias enfermo, com problema de saúde, e ele falou: olha, eu não vou renunciar, em que pese sei que vou ser cassado, porque eu quero enfrentar essa discussão jurídica. E eu achei que foi louvável essa atitude do João, de não ser covarde. Eu acho que pior de tudo é se naquele momento ele renunciasse num ato de covardia para evitar a cassação. Então ele resolveu enfrentar. Não adentro ao mérito, não vou dizer que a Câmara tinha razão, que o João tinha razão. Isso é uma questão que diz respeito ao vereador João Emanuel e à Câmara. Eu sempre procurei ficar o mais distante possível disso. O que eu questiono é que, por exemplo, tem que haver no mínimo isonomia. Eu fico perguntando o seguinte: o presidente Júlio Pinheiro, que é uma das denúncias que existe, ele enviou uma lei para ser sancionada que não foi aprovada pela Câmara. Eu fico imaginando se isso fosse na Assembleia, 300 milhões de reais de orçamento. Eu fico imaginando se isso fosse no Congresso Nacional. Eu fico imaginando se fosse eu o autor disso. Uma hora dessa, o que tinha acontecido comigo? Eu estaria cassado, preso. Quer dizer, passa em branco? GAECO, Ministério Público, Câmara vai fazer vista grossa para isso. A falta do João foi mais ou menos grave. A falta do Júlio é mais ou menos grave. Outra coisa que eu questiono: o que o João fez é errado. É certo extorquir o cidadão num processo de cassação, ele ficar sangrando durante meses, se endividar, e eu não tenho nada a ver com a vida pessoal do João, a vida pessoal é dele, mas ao tomar conhecimento eu tenho o direito e a obrigação de me posicionar. Eu sugeri ao João: denuncie os vereadores que fizeram isso com você.
Ele me apresentou uma prova muito ampla, que não é um dossiê, é uma denúncia já formalizada, e me perguntou o que eu achava. Eu falei, eu acho que esse não é o momento. Por que não é o momento? Porque ia parecer que era uma negociação, estava tentando evitar a cassação, estava fazendo chantagem, estava querendo fazer uma troca. Eu falei, João, deixa correr, todo mundo sabe que o objetivo é te caçar, e faz essa denúncia num outro momento. Espera. Inclusive, deputado José Riva, o vereador Dilemário, ele, na tribuna da Câmara Municipal, exigiu da mesa diretora a vossa convocação lá justamente para apresentar 6 ou 8 nomes, Dá as quais nome aos bois. Foram trazidos eu fico perguntando na mídia. Por que não me chamaram. Porque eu me coloquei à disposição, teria o maior prazer em contribuir, porque eu não tenho nada a ver com a situação, mas a partir do momento que eu tomo conhecimento, além de tudo, eu sou cidadão. Essas sou denúncias vão estadual. atingir duramente a mesa diretora da Casa de Leis? Vai atingir deputado? alguns vereadores, eu não sei, O senhor falou na semana passada. não acompanhei ao certo, mas com certeza, por exemplo, o vereador Toninho de Souza, que disse que quer prova, ele vai ter a oportunidade de ver as provas, porque o João vai formalizar a denúncia no partido, e o partido vai ouvi-lo, ao contrário do que fizeram com o João. O partido vai dar direito dele ir lá, ser ouvido, dele manifestar, dele colocar prova, dele se justificar. Após isso, com certeza o Ministério Público, outros órgãos de controle externo também vão acompanhar isso. O Toninho de Souza disse, disse, só um minutinho, Paulo, o Toninho de Souza disse, em resposta ao que o senhor está dizendo, que disse o que está dizendo é esquisito, mas é isso. Em resposta ao senhor, ele disse que está aguardando que o senhor vá ao Ministério Público. Não sou eu, não tem nada a ver com a briga dele, com o João, com a Câmara, quem vai ter que ir é o João. Nós respeitamos o momento do João, que teve um problema de saúde grave, por sinal, ele ficou, e ainda está, o João está de licença por 10 dias, aliás, quando ele foi cassado ele estava de licença médica, e o pai dele e ele acharam por bem que esperasse passar esse momento dele para ele fazer essa denúncia, ele vai fazer com certeza, e eu já disse aqui que se ele não fizer, eu não tenho problema nenhum de fazer. Mas não tem nada a ver mesmo, deputado? O senhor não tem nada a ver mesmo com a briga, aspas, do João Manuel com os vereadores da Câmara, porque ficou inevitável atrelar o nome do genro com o sogro, o nome do João Manuel com o deputado Riva. E o senhor, a gente percebeu isso no decorrer principalmente da última semana, na semana da cassação, que o senhor sangrou, entre aspas também, com a situação pela qual passava João Manuel, especialmente que culminou com a cassação dele. Paulo, você me desculpe, mas eu não vejo dessa forma. É lógico que como sogro, como pai da Janaína, que não tem nada a ver com a história, você sofre junto. Você gostaria que fosse diferente, mas seria o mesmo que eu dizer que todas as atitudes do Kleber atingem você, ou a sua atinge o Kleber. Não é assim. Kleber é meu irmão, para quem não tem nada, conhecimento, não Kleber tem nada a ver jornalista, irmão do Kleber que trabalhou muito no bastidor, inclusive articulando matéria contra o João, eu não posso atribuir isso a você, tem que atribuir a ele. A mesma coisa eu não posso atribuir a mim uma atitude do João, nem ao João uma atitude minha. Nem muito menos a minha filha, que é a esposa dele. Cada um tem um CPF, tem uma atitude, cada um responde pelo que faz. É natural que você sofre, porque se você tem um parente que é atingido de alguma forma, estando ele certo ou errado, seria, só se eu não fosse humano, admitir que eu não sofreria. Lógico que sofre, qualquer um. Até porque a sua filha sofre, você tem neto, eu tenho uma neta de 4 para 5 anos que já começa a entender as coisas. Mas eu não tenho, nenhum momento eu quis... pelo contrário, eu tentei ajudar na condução, dando sugestões. Aliás, a principal sugestão minha não foi ouvida, que era que ele renunciasse naquele momento. E depois tive uma conversa com 2 ou 3 vereadores, me questionaram sobre essa denúncia. Falei, olha, o que eu sei é que tem realmente uma denúncia. O João vai fazer ela no momento que ele achar oportuno. Inicialmente, eu acho que no caso do Toninho, ele deve começar pelo partido. Assim que ele retornar, ele não está em Cuiabá, com certeza... ele vai fazer a denúncia, e eu acho que nós não vamos fazer com o Toninho o que eles fizeram com o João. Vamos dar ao Toninho toda a condição dele se defender. Mas ele diz que, de certa forma, está sendo perseguido pelo partido e até se comenta a saída dele também. Olha, eu não vejo o Toninho perseguido. Imagina uma pessoa que fez um compromisso com o João de não caçar o João, de repente muda de ideia repentina, tendo ele, inclusive, sendo um dos beneficiados, e as provas são muito robustas. Não existe perseguição. Eu acho que eu tenho muito respeito pelo Toninho como pessoa.
Mas o erro dele não é menos grave que o do João. O nome do Toninho de Souza veio à tona, Vamos tirar do Toninho de Souza, vamos falar, por exemplo, do Júlio. Pois é isso que eu ia falar para o senhor. Vamos falar de outros vereadores. Conhecimento do nome do Toninho na semana que passou. Não, eu acho que o nome do Toninho é porque acaba além do Toninho de Souza, quem mais? Júlio Pinheiro. Acaba havendo o senhor tem mais nomes que o senhor possa citar aí? Que estariam... Acaba havendo uma provocação em função dele ser do partido. Certo. Eu prefiro que o João protocole a denúncia e a sociedade tome conhecimento, vocês tomem conhecimento. Aliás, eu só falo do assunto porque sou provocado e não tem jeito. Então, além do Toninho... Você é provocado, você é obrigado a falar, quem mas mais? Não é o assunto. Quais outros nomes? Quem mais? Quais os nomes que o senhor poderia apresentar? Júlio Pinheiro, por exemplo, é um outro nome? Lógico, é um deles. É um deles. Essa questão, por exemplo, da... Onofre Ribeiro, que está ali ao lado. Essa questão da lei fraudada. Onofre Vocês acham que não é grave? O cara pegar um projeto de... Você pegar um projeto de lei sem ser aprovado pelo plenário, dar ele como aprovado, e o prefeito sancionar, você acha que não houve lesão? Lógico que houve. Isso fora o aumento do IPTU também teve, que a Justiça já declarou ilegal o aumento aprovado na gestão que não foi aprovado. Do presidente, aprovado entre aspas, na gestão do Júlio Pinheiro. O partido ao qual o senhor preside no Estado, vai entrar em cena com a força que o partido tem no Estado, na tentativa de amenizar a situação, uma vez que o partido foi duramente atingido? Não. Eu acho o seguinte, essa é uma questão do filiado João Emanuel, não é uma questão do partido. Eu acho que o filiado João Emanuel tem que se defender, tem que ter direito de ir lá, de apresentar prova, tem direito ao contraditório. Eu acho que o partido aí... primeiro que o partido não foi atingido, porque a partir do momento que o João perde o mandato, assume um outro companheiro do partido, que é o Paulo Araújo, que é um grande parceiro e que eu tenho como um amigo muito chegado. Ele, aliás, um grande amigo. Então, lesão nós não sofremos porque nós vamos continuar com as duas vagas. Eu acho que aí o que se questiona é a forma como aconteceu o procedimento. E aí não adianta eu ser provocado, que eu não vou falar a todos os vereadores, porque na hora que o João fizer a denúncia, a sociedade vai tomar conhecimento. Posso garantir que é mais de 1, 2, 3, 4, 5. Mas você citou o nome do Toninho por quê, então? Porque eu fui provocado, que o Toninho falou isso. Se a gente provocar o Toninho é o presidente da comissão de ética. Porque já houve a denúncia formalizada para o PSD também. Que essa denúncia para o PSD... o João já fez em outro momento, assim como fez contra o Júlio Pinheiro. A resolução do partido municipal, do PSD, foi desconsiderada pelo Toninho de Souza. Para finalizar minha parte de perguntas sobre o Toninho de Souza. Há um pedido de expulsão. Então, a questão da expulsão. O senhor que é secretário-geral do partido estadual, que avaliação que o senhor tem sobre isso aí? Você acha que a tendência é a expulsão realmente? Eu vou falar como amigo do Toninho. Eu gostaria que o Toninho fosse inocente de tudo. Gostaria que todas essas denúncias contra ele não fossem verdadeiras, que ele permanecesse no CAG, que ele permanecesse no partido, que ele contribuísse com o partido. Infelizmente, o que a gente vê hoje não é isso. Há indícios fortíssimos de que a denúncia do João seja verdadeira. Pelo menos está relatado. Quando você faz uma denúncia, você formaliza com documentos e anexa o documento à denúncia, é forte, é grave. Quando você cita que houve uma extorsão, você cita número de cheque, banco e conta, ora, está fácil de ser constatado. O Ministério Público vai investigar. Então as provas são evidentes. As provas são evidentes. Então, eu não posso responder, o partido vai responder por isso. Com certeza, se eu estiver nessa comissão, vou pedir para me retirar. Existem gravações de vídeos, deputado, conforme foi anunciado? Eu vou me dar suspeito, não vou querer julgar o Toninho de Souza. Existem provas com gravações, vídeos, conforme fora também falado? Não tenho conhecimento. Deputado Zé Riva, o senhor já em ocasiões aí declarou, não foi uma só vez, que houve algum tipo de falha por parte do João Emanuel nesse processo todo aí, do princípio até esse final aí que foi a cassação do mandato dele. O que está acontecendo? O que aconteceu? Faz jus a essa situação do tal do aprendiz, porque é imaturo? Porque o senhor foi prefeito de Juara com 23 anos e está aí até hoje na lida política. O que houve de errado com o João Emanuel nesse processo? Olha, eu teria que nesse momento, vamos dizer assim, ser o João Emanuel para dar essa resposta, porque é difícil de você dizer isso. Se o João errou, eu acho que houve erro do João e houve exagero da Câmara, até porque todos sabem que existia um amplo interesse do João ser cassado. Primeiro, por ser oposição ao prefeito, segundo, por ser meu genro,
terceiro pelos próprios erros que cometeu, e o ser humano comete erros. Eu disse uma vez, se pedisse lá na Câmara, atire a primeira pedra quem nunca errou aqui, com certeza ninguém ia tirar pedra, porque todos erram. E eu acho que tem vereador que cometeu o erro mais grave que o do João. Só quero ver se o julgamento vai ser uniforme. Você pode citar exemplo aí? Porque eu disse para o João que eu passei por todas as dificuldades da minha vida. Mas nunca se cogitou no plenário da Assembleia a minha cassação. Até porque eu nunca dei motivo para isso. Então o João tem o erro dele? Tem. Não adianta eu negar aqui, errou. A pena foi proporcional ao erro? Acho que não. Agora, isso não sou eu que vou analisar. A Câmara fez a sua análise política, a Justiça vai fazer a sua análise jurídica. Então, eu não vou aqui querer mensurar o tamanho do erro de cada um. Não sou eu que sou o dono da verdade. O senhor falou em cheques que alguns vereadores teriam recebido. Que valores tem esses cheques? Existe a história de uma casa na Chapada que um vereador comprou com esse cheque? Não tem condições de adentrar essas minúcias. Eu sei que existe a denúncia, eu sei que a denúncia é robusta, que existem muitas informações. Quantos vereadores seriam, então? Mas não sei. Não sei, eu confesso para vocês que eu nunca tive interesse de contar quem fez ou quem não fez e o que fez. Você não sabe quem é quem, então? Eu apenas tomei conhecimento porque no dia que o João ia formalizar a denúncia, ele me falou. E eu conversando, ele me mostrou, eu li a denúncia, mas não fiquei contando quantos vereadores são, o que cada um fez. Eu acho que essa é uma questão do João com a Câmara e eles vão ser resolvidos. O senhor que teve que procurar um agiota para poder... Fiquei sabendo que ele procurou vários. Seria R$1 milhão, mais ou menos, para poder não sei. pagar esses vereadores que tentavam extorquí-lo. Houve a questão de uma festa que ele teria bancado para a filha de um vereador. O que é que o senhor pensa sobre isso? O que é que há de verdade? Eu não sei o que cada um fez com o dinheiro, eu só sei que muitos pegaram. Agora, isso aí é uma questão do João com eles e com a Câmara. O senhor sabe que muitos pegaram, então houve esse empréstimo em agiota e houve o pagamento. Olha, é isso? Isso está público, todo mundo já sabe. Daqui a pouco a denúncia vai ser formulada e as provas vão ser ninguém vai ter dificuldade de descobrir quem pegou e o que pegou. Existe alguma coisa em relação à gráfica Propel, ter repassado algum cheque para algum vereador, deputado? Não sei, essas minúcias eu não sei. Realmente não sei. E agora, com tudo isso que está ocorrendo com o vereador João Manuel, o deputado Rio, já que o assunto aqui nesse primeiro bloco está sendo o João Manuel no início, na sua avaliação experiente, né, conforme a sua experiência de política aí, para o João Emanuel, é o começo do fim, é o fim do começo, ainda tem como voltar à vida pública, voltar por cima, com todo o estrago que houve, que culminado com essa cassação? Isso eu acho que só Deus vai saber, né? Eu acho que todos nós temos um julgamento que eu respeito muito, é o de Deus, por isso que eu tenho muita tranquilidade na hora que eu enfrento problema. Eu acho que o João tem a sua parcela de erro, foi prejudicado em função de todo um sistema contra ele. Se você for fazer uma análise, o João era sem dúvida o vereador de maior densidade fazendo oposição ao prefeito, mas não dá para dizer para o João que acabou, que deixou, que ele vai voltar, que ele não vai voltar. Isso é uma decisão, primeiro, da Justiça. Mas eu acredito muito que quem vai definir o destino do João é ele e Deus, logicamente. Ninguém de nós sabe o que vai acontecer com a gente daqui para frente. Não fosse isso, ele teria um caminho natural para, por exemplo, uma candidatura a deputado estadual? Agora não. Nesse instante não? Não, a candidatura da Janaína está definida. Estava definida antes? Desde quando eu comecei meu mandato. A gente já tinha um entendimento na família, que a Janaína era que tinha maior vocação política, é uma pessoa... Eu costumo sempre dizer que a pessoa, para estar na política, tem que gostar do que faz, gostar das pessoas. E a Janaína, ela tem essa relação muito próxima com as pessoas e ela é a pré-candidata nossa. Isso faz tempo. Até se cogitou a Janete em nenhum momento foi candidata. Ela só se afastou da secretaria porque não quis mais ser secretária. A candidata é a Janaína. Deputado, falando em política, saindo do assunto do João Emanuel, acho que já ficou claro e evidente aqui, vamos aguardar as provas. O senhor se notabilizou como um dos políticos mais importantes, influentes e articulados do estado de Mato Grosso. É óbvio, é nítido, olhando para o senhor e entendendo o momento agora, há um certo desapontamento com o senhor.
no Senhor. E nós temos visto também o senhor nos corredores dizer que pretende abandonar a carreira política, pública, quer se dedicar a outros negócios, já até está encaminhando a filha. Este realmente é um sentimento que o senhor vem acalentando ou é o momento que lhe faz chegar a esta conclusão, ou o senhor está usando, como é muito experiente e inteligente, de uma estratégia para galgar um cargo ainda maior, como, por exemplo, ao governo do estado de Mato Grosso? Olha, primeiro, a minha decisão de deixar a política, ela vem de muito. De 2010, quando eu concorri o último mandato eu já dizia que gostaria que fosse o último mandato de deputado. E, logicamente, que qualquer cidadão mato-grossense gostaria de ser governador do estado, gostaria de ser senador. Não é diferente comigo, eu também já alimentei esse sonho de ser governador do estado. Mas eu entendo que eu dei a minha contribuição ao longo de 20 anos na Assembleia, contribuí muito. Quem conheceu a Assembleia antes e conhece hoje sabe as condições da Assembleia de hoje, sabe como era o Poder Legislativo em 1994, 95, e os avanços que nós conquistamos em todos os aspectos. E acho que eu cumpri bem com esse papel. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes você, numa derrota, fica aquele sentimento assim, poxa vida, faltou algo. Ou quando você encerra vamos dizer assim, uma missão, você fala, eu podia ter ido além. Na de deputado eu posso afirmar para vocês e para todo o povo de Mato Grosso, eu não podia ir além. Eu fui no limite do meu limite. Tudo que eu pude fazer, eu fiz por esse estado. Tudo que eu pude fazer para fortalecer os municípios de Mato Grosso, eu fiz. Por último, agora, a lei do FETAB, dos 50%. Então, eu já alimentava esse sonho de deixar a política. E também não é fácil. Você tem uma vida pessoal, uma vida familiar. Eu perdi meu pai há 5 anos atrás. Isso foi um impacto na minha vida muito grande. Perdi meu sogro, que está há 3 anos na UTI, dentro de um hospital, que está vivo, mas numa condição vegetativa. Irreversível, é um quadro quase irreversível, não falo irreversível porque tem Deus acima de tudo. E isso aumentou um pouco mais a minha carga. E eu sou arrimo de família, tenho vários irmãos, sobrinhos, cunhados e a minha família inteira. Então eu resolvi ser mais útil para a família, ser mais útil na atividade, em outra atividade, na atividade privada. E eu até brinco, eu quero trabalhar menos, ganhar mais e gastar menos. Trabalhar menos que eu digo é que a minha atividade, é raro o dia que eu não levanto antes das 5 horas da manhã. E é raro o dia que eu não deito depois das 11h30, meia-noite. Então, quer dizer, um cidadão 20 anos fazendo a mesma coisa, ele cansa. É lógico, como você disse aqui, que eu gostaria de disputar um mandato majoritário. Até gostaria de mostrar para Mato Grosso que eu podia ser muito mais útil. Mas eu acho que eu cumpri com o meu papel. Sendo deputado estadual, eu fui, como disse aqui, no limite do meu limite. Então eu não pretendo mais disputar a eleição. Isso é contra. Isso tem a ver com, também tem a ver, além do fator particular, tem a ver com a questão jurídica sua, deputado? Não, isso tem a ver Existe com a idade, com a questão jurídica, com o tempo de mandato, com família, com tudo. Tudo é uma somatória. Hoje, pela lei da ficha limpa, o senhor estaria elegível? Porque a informação que a gente tem é que o senhor estaria inelegível, conforme a lei complementar 135. Eu entendo e tenho um parecer que sou elegível. Mas eu quero dizer para você que independe de eu ser elegível e inelegível. Independentemente da minha condição, a minha decisão de não ser candidato, ela está tomada há muito tempo. O senhor sente por não ter um nome que pudesse dar continuidade, inclusive na majoritária, dentro do PSD? Porque nós vimos dias atrás a tentativa do partido de lançar o nome do vice-governador Chico Daltro. E não decolou. E o vice-governador várias e várias vezes lançou o nome do deputado para governador. E não decolou. O senhor sente que isso não vai não enfraquecer o partido, principalmente nessas eleições majoritárias, na composição dessas chapas agora? Eu não diria que não decolou. Eu não diria que não decolou. Acho que o Chico Daltro, ele tem toda a condição de disputar uma eleição majoritária. Mas não se fala o nome dele, você fala o nome de Julier, de Lúcio Cabral e do próprio senador Blairo Maggi. Não existe o interesse e é público e notório que o próprio PSD defendeu de unhas e dentes a candidatura do senador Blairo Maggi. Eu estive com o senador Blairo Maggi há 1 hora atrás, numa reunião de mais de 1 hora. Ouvi as razões dele de não ser candidato e concordei com ele. Coloquei também as minhas razões. Ele não é candidato, O Blairo então? assumiu publicamente o compromisso de apoiar um candidato do grupo.
Que poderia ser o Chico Dalto. Que pode ser o Chico Dalto, pode ser o Julier e pode ser o Lúdio Cabral. Quer dizer, o partido tem sim nome. Nós, além do Chico Dalto, nós temos o nome do companheiro Rui Prado, que é uma liderança empresarial, é um líder do agronegócio, presidente da FAMAT, que também tem sua força política. O Chico Dalto é pré-candidato ao governo. Estamos numa costura para buscar apoio dos demais partidos. É natural que o PMDB e o PT não tenham muito interesse de citar o nome do Chico Dalto. Deputado, nós temos o que PSD fazer... talvez seja o partido mais democrático que existe, porque nós, além de apoiarmos o Chico Dalto, nós colocamos com clareza a nossa prioridade pela candidatura do Blário e com clareza que temos um compromisso com o grupo, diferentemente de outros. Eu continuo dizendo o seguinte, que se o PSD fosse agir como outros partidos, talvez o Chico Dalto não tivesse sido tão bom secretário. Foi secretário de cidade, assinou convênio com 130 municípios. Tem partido que tem secretaria de muito maior orçamento e não teve essa densidade toda, não atendeu tantos municípios. Nem a uma demonstração, nem a infraestrutura, uma demonstração de que o PSD é um partido municipalista. Deputado, eu preciso fazer um intervalo, mas preciso tocar nesse assunto também com o senhor, já que o senhor tocou no assunto Blairo Maggi. O senhor também andou dizendo a semana passada que sem o Blairo Maggi na disputa, todos os outros são como, vou usar os termos que o senhor usou, são como um caminhão de japonês, ou seja, são todos iguais. Isso não mostra que a política em Mato Grosso está com falta de nomes, está empobrecendo. O senhor vai responder daqui a pouco. O senhor vai responder pode... daqui a pouco. O Paulo já deu pensamento. Você vai responder daqui a pouco, então, depois do intervalo. Você em casa não saia daí. Daqui a pouquinho o deputado Riva responde a essa e a outras tantas perguntas que ainda vamos fazer aqui. Um instante só, até já.